Bem, queridos, lição número 11, a parte de terça-feira, Paulo falando aos escravos e aos senhores. Escravidão sempre foi, assim, um grande obstáculo na sociedade de todos os tempos. Mesmo porque Deus fez os seres humanos com capacidades e inteligência, direitos e deveres iguais. Então, pegar uma pessoa e colocá-la como escrava significa a pessoa estar desonrando a criação de Deus. O apóstolo Paulo sabia disso e na igreja de Éfeso havia pessoas que tinham escravos, porque a cultura grego-romana era uma cultura de conquista, de guerra, e todos aqueles que eram derrotados vinham para as cidades como troféus assim da guerra. Eram escravos e eram colocados justamente nas fazendas, nos locais, para serem então aproveitados como mão de obra. Isso deixou os impérios, assim, eu diria, inchados com uma máquina de mão de obra, assim, que era vista como sendo um problema. Os patrões, os donos, tinham total, assim, poder sobre os escravos. Eles matavam sem nenhum tipo de recriminação ou restrição. O escravo era uma propriedade. Então, o senhor, o patrão, o senhorio, o senhor feudal fazia do escravo o que ele bem quisesse. Demorou muito para que o mundo acordasse para a questão da escravidão. Você tem uma ideia? Nos Estados Unidos havia, em 1865, em torno de 2 milhões de escravos. O Brasil, em 1888, quando foi assinada a Lei Áurea, tinha 5 milhões de escravos negros aqui no Brasil, trazidos pelos navios portugueses. Os navios portugueses fizeram 9 mil viagens até a África para trazer escravos para o Brasil. Então a escravidão sempre foi algo assim nojento de se ver e de se comentar. Por isso, na Bíblia, a escravidão ela é tida como sendo uma coisa anormal. É só ver o que Deus fez com a escravidão no Egito. Deus não assim adotou aquele esquema, aquele sistema, e disse que o povo dele seria liberto. E a partir disso, Deus deu assim ordens e colocou leis sociais que impedissem justamente a escravidão. Inclusive, quando uma pessoa em Israel se endividava e ia para uma fazenda e dizia, eu me vendo como escravo para pagar a dívida, quando chegava no ano do jubileu, aquela pessoa tinha que ser liberta de qualquer maneira. Então Deus criou assim essa válvula de escape para os escravos. No tempo de Paulo, a cultura grego-romana permitia a escravidão. Mas, logicamente, Deus não adotava esse pensamento de escravidão. E Paulo, na igreja de Éfeso, mandou essa carta justamente para que os donos dos escravos tratassem bem os escravos se eles tinham Jesus no coração. E os escravos tratassem os seus patrões com honra, porque eles estavam dando um bom testemunho através disso. Na Inglaterra, Guilherme Wilberforce, ele lutou 45 anos, ele era um dos deputados do parlamento inglês, e ele abandonou a sua carreira para lutar em favor daqueles que eram escravos. Lutou 45 anos, até que em 1833 a lei da escravidão foi assinada e todos os escravos foram libertos. Foi uma conquista realmente grandiosa desse homem chamado o pai da libertação dos escravos ali na Inglaterra. E por isso, depois de 1865, o grande presidente Abraham Lincoln, ele assinou a lei assim, de libertação dos escravos. Uma coisa espetacular. No Brasil, 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. E com isso, tornou livre todos os escravos do Brasil. Então Deus tinha planos para que as pessoas não vivessem em escravidão. Hoje existe a escravidão do pecado. Então, a pergunta número 3 diz assim, quais os conselhos de Paulo aos escravos e aos donos dos escravos? Efésios 6, 5-9 diz assim, vós, servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vossos corações. Servi vossos donos como se fosse a Cristo, não servindo à vista, como para agradar os homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando de lado as ameaças, sabendo também que o Senhor deles é também o vosso Senhor, que está no céu, e que não faz acepção de pessoas. Olha o que Paulo escreveu em Colossenses 4, verso 1. Vós, senhores, fazei o que
for justiça e equidade a todos os vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor no céu. Não extrapolem. Paulo escrevendo a Timóteo 6, 1 e 2, todos os servos que estão debaixo do jugo estimem aos seus senhores por serem dignos de honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados, e os que têm senhores crentes não os desprezem por serem irmãos, antes os sirvam melhor, porque eles que participam do benefício, com todo temor, também está diante de Deus, ou estão diante de Deus. Então, Paulo, Timóteo, Pedro, fazem um apelo tanto aos servos como aos senhores. Nas igrejas em que eles conviviam, não eram igrejas como temos hoje, um templo grande, eram igrejas lares, eles se reuniam nos lares. E o patrão, o dono e os empregados, ou os servos, os escravos, eles cultuavam a Deus na mesma casa. Então, Paulo, ao escrever a Timóteo, diz assim, diga aos servos que não considere menosprezo o seu patrão, o seu dono que está ao seu lado, louvando a Deus. Então, a pergunta é, que conselhos da palavra de Deus é dado aos escravos e aos donos? Resposta, os escravos devem servir aos seus senhores de coração como se estivesse servindo a Deus. E os senhores devem tratar bem os seus servos com justiça e dignidade, porque Deus tudo vê e Ele é Senhor de todos, de forma justa e imparcial. Então, o apóstolo Paulo, Timóteo, Pedro escreveu o seguinte, servos, sujeitai-vos com todo temor aos vossos senhores, não somente aos bons, mas também aos maus, porque para isso sois chamados, porque Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, porque eres como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo de nossas almas. Pedro aconselhando que os servos devem assim servir aos seus senhores com dignidade, para que o nome de Deus não seja blasfemado. Quantos escravos morreram porque não queriam ser humilhados? Preferiam a morte do que ser humilhados. Quando Abraham Lincoln ele promulgou a lei da libertação dos escravos em 1865, tudo isso foi mandado, escrito em cartazes nas fazendas, emissários iam nas fazendas que tinham muitos escravos, e ali eles então declaravam a libertação dos escravos. Milhares assim foram libertos, mas muitos não acreditaram. Mesmo tendo o aviso, a lei promulgada, colada nos postes, muitos não acreditaram e continuaram na escravidão. Que pena que quando as pessoas são libertas, não creem na libertação que Deus promoveu. O pecado escraviza muitas pessoas. E nós, como servos de Deus, temos que ajudar as pessoas nessa libertação, como Paulo ajudou aqueles que eram escravos do pecado. Deus abençoe a todos. Obrigado, Senhor, pela lição de hoje. Que o Senhor nos dê essa bênção de valorizarmos a libertação que o Senhor fez em nossa vida do pecado. Deus abençoe a todos que estudam conosco, em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus, um beijo no coração, uma feliz terça-feira.